A guerra jurídica entre Suzantur e Grupo Comporte recomeça. Desta vez foi a Suzantur que enviou um recurso ao STJ questionando a decisão que liberou as linhas, entre aspas, sobrepostas da antiga Itapemirim. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a nova Itapemirim Suzantur, empresa de Santo André, que opera por meio de arrendamento judicial linhas que eram de responsabilidade do Grupo Itapemirim, que faliu, entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que liberou as empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha a operar linhas e mercados sobrepostos aos seus serviços. O recurso é do dia 21 de outubro de 2024 e o registro no Sistema da Justiça é desta quinta-feira. A empresa de Santo André volta a falar em prejuízo mensal de mais de 75 milhões de reais por causa da concorrência e prometeu ainda no recurso especial que vai retomar todos os mercados da Itapemirim Caiçara até o fim deste ano de 2024. No documento protocolado na Justiça, a qual o portal Diário do Transporte teve acesso com exclusividade, a aviação do ABC Paulista também faz ligações da família Constantinos de Oliveira, controladora do Grupo Comporte, a notícias policiais que usa o termo famiglia, entre aspas, em italiano. Diz também que a família Constantino, entre aspas, sempre quis usar seu poder econômico para agir acima da lei, fecha aspas. A Suzantur argumentou que toda a briga jurídica não é por acaso. Isso porque, segundo a empresa de Santo André, o Grupo Comporte teria armado uma, entre aspas, agressiva investida contra o Grupo Itapemirim mesmo antes da falência para acabar de vez com a Itapemirim Caiçara. A empresa ainda sugere uma, entre aspas, a ação orquestrada do Grupo Comporte com outros grupos empresariais do setor, como o Grupo Águia Branca do Espírito Santo. Para justificar a entrada com um recurso especial, a nova Itapemirim Suzantur diz que a peça processual não é para mudar a decisão em si, mas para reconhecer o juízo da falência do Grupo Itapemirim como único competente a julgar esta questão das linhas sobrepostas. É uma estratégia que, como aponta a defesa da Suzantur, automaticamente mudaria a decisão e reverteria a autorização para o Grupo Comporte, uma vez que o juízo de falência já havia decidido que não deve haver a sobreposição de linhas. Para a Suzantur, essa sobreposição de linhas prejudica o andamento dos serviços, o que interfere diretamente no interesse dos credores do Grupo Itapemirim. Sendo assim, na argumentação da empresa do ABC Paulista, a questão que deve ser decidida exclusivamente pelo juízo da falência e não por outros tribunais. A questão enunciada na petição de interposição é a que este recurso especial apresenta ao Superior Tribunal de Justiça. O presente recurso especial não tem como objeto a reforma do acórdão recorrido. A reforma do acórdão recorrido será consequência do necessário juízo de cassação positivo que este STJ fará ao verificar a violação aos artigos da legislação federal infraconstitucional quando da apreciação no mérito das relevantes questões de direito sob júdice. Como se demonstrará nestas razões recursais, o tribunal ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recorridas, perpetrou violações a artigos de legislação federal infraconstitucional que trazem a esse Superior Tribunal de Justiça relevante questão de direito que deve ser adequadamente resolvida no mérito, violação ao artigo 76 LRF e ao artigo 300 CPC, o juízo universal da falência tem competência para decidir e conceder tutela cautelar inibitória para fazer cessarem prejuízos atuais causados à massa falida e em detrimento aos credores e em manifesta violação ao princípio da maximização dos ativos.
Como tem mostrado o portal Diário do Transporte, uma desavença que não é de hoje entre os controladores da Suzantur e a família Constantino, que lidera o Grupo Comporte, foi parar nos tribunais, tendo como pano de fundo linhas e mercados de ônibus rodoviários cujos trajetos coincidem. Após decisões favoráveis e contrárias a ambas as partes, neste momento está válida uma determinação do desembargador João Batista Moreira, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão monocrática terminativa que restabeleceu o direito de o Grupo Comporte operar as linhas que atendem estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, como mostrou o portal Diário do Transporte em 25 de setembro. Dias antes dessa decisão, o Grupo Comporte chegou até mesmo a ter ônibus retidos pela ANTT. A Suzantur promete retomar todos os mercados até o fim de 2024. A Suzantur disse no recurso especial de 21 de outubro de 2024, a qual o portal Diário do Transporte teve acesso, que vai retomar todos os mercados da Itapemirim-Caiçara até o fim deste ano de 2024. Hoje, a operação do contrato de arrendamento é extremamente exitosa e atende a todas as regiões do Brasil. E até o final do ano de 2024, a integralidade dos mercados do Grupo Itapemirim terá sido reativada. A arrendatária literalmente ressuscitar as operações do Grupo Itapemirim que já estavam paralisadas antes da decretação da falência. As referências da Suzantur à família controladora do Grupo Comporte. No recurso, a Nova Itapemirim diz que a concorrência que classifica como ilegal tem sido danosa ao arrendamento. A empresa do ABC também faz ligações da família de Constantino de Oliveira, controladora do Grupo Comporte, a notícias policiais e usa o termo famiglia, entre aspas, em italiano. E a operação do contrato de arrendamento só não é ainda mais exitosa, pois vieram à tona graves fatos que indicam que a derrocada do Grupo Itapemirim, que durante décadas ocupou a posição isolada de maior empresa de transporte rodoviário de passageiros do país, pode ter sido fruto não apenas do imponderável ou de má gestão, mas também e talvez principalmente de intrincada, paciente e sobretudo sofisticada operação de asfixiamento e expoliação de mercado engendrada por seus concorrentes, a qual produz nefastos prejuízos até os dias de hoje. Com efeito, passados cerca de 1 ano e meio da operação do contrato de arrendamento, a arrendatária verificou e denunciou nos autos originais que concorrentes, em especial o Grupo Comporte, que pertence à poderosa e bem conhecida das páginas policiais Família Constantino, estão operando de forma ilegal e irregular em sobreposição várias das linhas de transportes que pertencem à massa falida. Suzantur diz que família Constantino usa poder econômico para agir acima da lei e sugestão de ação orquestrada em outros grupos. No recurso protocolado no STJ, a Suzantur diz também que a família Constantino, entre aspas, sempre quis usar seu poder econômico para agir acima da lei, fecha aspas. A empresa ainda sugere uma ação, entre aspas, orquestrada do Grupo Comporte com outros grupos empresariais do setor, como o Grupo Águia Branca do Espírito Santo. A grande verdade é que o Grupo Comporte, que sempre agiu como se o poder econômico se sobrepusesse à lei, arranjou uma estratégia criativa para burlar o marco legal do transporte interestadual de passageiros e as normas anticoncorrenciais nos estereótipos da recuperação judicial do Grupo Itapemirim, quando a falência já era um destino certo. O grupo da família Constantino partiu para uma investida de guerrilha, pediu à ANTT que concedesse a si as linhas do Grupo Itapemirim, pois sabia que a sua concorrente não teria condições de resistir, de impugnar a legalidade do pedido do Grupo Comporte naquelas circunstâncias. De fato, esse modus operandi não tem passado despercebido nem mesmo fora dos autos. É a palavra corrente que o Grupo Comporte, o Grupo Águia Branca e demais concorrentes querem eliminar
entre parênteses, extremamente bem sucedida, operação do arrendamento por quaisquer meios e monopolizar mercados, a fim de impor ao consumidor preços mais altos de passagem. Suzantur diz que a investida do Grupo Comporte contra Itapemirim é agressiva e antiga. A Suzantur argumentou que toda a briga jurídica não é por acaso, isso porque, segundo a empresa de Santo André, o Grupo Comporte teria armado uma, entre aspas, agressiva investida, fecha aspas, contra o Grupo Itapemirim mesmo antes da falência para acabar de vez com a Itapemirim, Caiçara. Como se antecipou, nada disso é por acaso. A grande verdade é que o Grupo Comporte armou uma agressiva investida sobre as linhas do Grupo Itapemirim, quando este já estava à beira da falência, pois sabia que o Grupo Itapemirim não teria condições de resistir, de impugnar a legalidade do pedido do Grupo Comporte naquelas circunstâncias. Assim, o Grupo Comporte se aproveitou da fragilidade de sua concorrente para lhe espoliar os mercados por meio de uma sequência de atos ilegais, irregulares e abusivos, tudo para aos poucos consolidar-se como uma monopolista no mercado de transporte interestadual de passageiros. 84. Assim, diante da demonstrada competência universal do juízo falimentar para tanto e do poder-dever de cautela do Estado juiz, é inquestionável ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recorridas, para cassar a decisão de primeira instância do tribunal ao qual violou o artigo 76 da LRF e o artigo 300 do CPC, porque negou ao juízo falimentar sua competência universal e porque impediu que este juízo exercesse o poder-dever geral de cautela que decorre da competência universal 85. Nesse contexto é de rigor o conhecimento e o provimento deste recurso especial pela linha A do permissivo constitucional para que se reconheçam as violações do acórdão recorrido, as normas do direito infraconstitucional constantes no artigo 76 da LRF e no artigo 300 do CPC, com consequente restabelecimento da decisão de primeira instância. A Suzantur volta a falar em prejuízo de mais de 75 milhões por causa da sobreposição. A empresa de Santo André volta a falar em prejuízo de 75 milhões de reais por causa da concorrência com o Grupo Comporte nessas linhas, o que prejudicaria os credores e todo o processo de falência. E como visto no estudo realizado pela consultoria contratada pela recorrente, a causação de prejuízos pelos processos irregulares persiste. Rememore-se que atualmente são de 1.010 mercados sobrepostos, que geram um prejuízo mensal estimado à operação de R$ 75.778.119,45. Isto significa que em apenas 20 meses, intervalo entre setembro de 2022, data da quebra, até abril de 2024, data do estudo, os prejuízos estimados alcançam ao menos R$ 1.515.562.388,94. A Suzantur diz que a concorrência é ilegal. A Suzantur voltou a alegar que o problema não é a concorrência em si, mas por ser ilegal, nas palavras da empresa de Santo André, uma vez que as liberações para o Grupo Comporte teriam ocorrido antes de o TCU, Tribunal de Contas da União, ter decidido pela legalidade do modelo de autorizações pela ANTT. Uma operação sobreposta de linhas, isto é, a concorrência de duas empresas numa mesma linha de transporte que implica necessariamente uma perda de fatia da clientela entre uma e outra reciprocamente, não é um problema em si. Ao contrário, isto é natural e bom. O Brasil é um país livre de mercado, artigo 170, quarto da Constituição Federal, e especialmente o mercado de transporte terrestre de passageiros tem passado por inovações legais e regulares nos últimos anos que objetivam justamente favorecer ainda mais a livre concorrência nesse setor. O que não se pode admitir, por outro lado, é a concorrência ilegal. Sempre que a concorrência for ilegal, a perda de um concorrente sofrerá para aquele que disputa deslealmente, não será a perda legítima e estimulada pelo ordenamento jurídico, aquela que acaba por tornar o setor mais eficiente em prol do usuário. Antes referida perda se inscreverá na categoria jurídica de dano 5.6, como se antecipou
apuração preliminar da própria ANTT constatou que concorrentes do Grupo Itapemirim, nomeadamente o Grupo Comporte, obtiveram autorizações para concorrer nos mesmos mercados operados pelo Grupo Itapemirim por meio de processos administrativos eivados e de vícios graves. A concorrência que estas empresas oferecem à massa falida do Grupo Itapemirim neste contexto é a perversão da concorrência legal e sadia desejada pelo ordenamento jurídico. As perdas de referida concorrência oferecem, e é evidentemente por razões de lógica que oferecem alguma perda, ainda que fosse mínima, correspondem por isso a danos, isto é, a prejuízos ilegalmente impugnados ao Grupo Itapemirim, que porque derivados de ilegalidade podem ser remediados judicialmente. Com efeito, o prejuízo sofrido pelo Grupo Itapemirim é evidente por definição, isto é atestável pela lógica e prescinde de demonstração factual. Isto pois, ainda que a massa falida não esteja operando as linhas, e é a Suzano que as opera por força de contrato de arrendamento, a existência de concorrentes ilegais diminui o valor econômico das autorizações detidas pelo Grupo Itapemirim. Ora, um potencial comprador dos direitos de exploração das linhas e a alienação desses direitos no âmbito da falência é uma questão de tempo, evidentemente estará disposto a pagar um valor maior pelo direito de exploração de determinada linha, se naquela linha não tiver de concorrer com outro operador. Suzantur diz que cabe um recurso especial pela relevância do tema. A Suzantur defendeu que, neste caso, cabe um recurso especial no STJ, porque a Constituição admite este tipo de tentativa jurídica contra a questão debatida tem relevância social, econômica e jurídica. No caso concreto, identifique-se a existência de relevância social, econômica e jurídica. Isso porque o objeto deste recurso é a preservação da competência do juízo de falência sobre todas as questões que digam respeito ao patrimônio da massa falida, inclusive para determinar medidas acautelatórias para resguardar este patrimônio nos termos do artigo 76 da LRF e do artigo 300 do CPC. A relevância dessa matéria é evidente. Há centenas de milhares de credores envolvidos em falências em todo o país. E todos poderão ser negativamente afetados, relevância econômica, caso se mantenha o entendimento de que o juízo da falência não tem competência para preservar o patrimônio da massa falida. Desta forma inequívoca, a relevância da questão de direito federal infraconstitucional discutida no caso nos termos do artigo 105, inciso 2º da CF, a qual deverá ser reconhecida com consequente conhecimento, recebimento e processamento para julgamento de mérito do recurso especial. Para ver a lista de linhas que a nova Itapemirim Suzantur questiona na justiça e alega concorrência desleal com o Grupo Comporte, acesse o portal Diário do Transporte, diariodotransporte.com.br. Pessoal, demorou, mas a Suzantur finalmente respondeu às investidas do Grupo Comporte, da Águia Branca e do dono da Frota Nobre. A empresa do ABC levantou o tom, fez acusações graves e agora vamos aguardar a resposta do Grupo Comporte, que com certeza vai vir com a mesma força e o mesmo tom. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário e desta guerra jurídica envolvendo Suzantur e Grupo Comporte. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.